Olá, tudo bom? Hoje nós vamos fazer um novo jogo, vai ser um jogo de tabuleiros e eu vou utilizar essa cartolina, tá? Vou utilizar essa cartolina inteira, né? Eu dobrei ela ao meio, vou colar porque eu achei ela muito fininha, então isso aqui vai ser o nosso tabuleiro. Colei, né, nosso tabuleiro. Eu recortei da revista várias imagens de natureza, né? Porque como o tema desse trabalho aqui, desse jogo, vai estar relacionado ao meio ambiente, relacionado à natureza, eu recortei várias imagens. E a ideia é a seguinte: colar todas essas imagens aqui no fundo. Então, o fundo do nosso tabuleiro vai estar relacionado à natureza. E depois, por cima desse fundo aqui, que são as paisagens, né? Paisagens variadas, aí eu vou colocar as trilhas para nós fazermos a nossa corrida, tá bom? Pronto. Vamos terminar aqui de colar as imagens. E agora nós já temos prontinho aqui. Isso. Que maravilha. Então, nós vamos trabalhar a partir desse fundo, tá? Eu peguei imagens de revista, pode ser imagem de revistas, jornais. É interessante vocês escolherem o tema e a partir do tema que vocês querem montar o jogo, aí vocês escolhem as imagens para fazer o tabuleiro temático. Então, vamos falar de meio ambiente, vamos falar da natureza, do cuidado com a natureza. Então, agora vamos fazer a trilha. Vou usar essa caneta aqui, que é aquela caneta permanente, para fazer a trilha. Daqui a pouco eu escrevo aqui a partida e a chegada. Vou montar as trilhas. Eu quero fazer várias trilhas para possibilitar que o participante ele escolha o caminho que ele quer chegar, o caminho que ele quer fazer para chegar. Então, esse vai ser um caminho. Nós vamos ter uma outra saída, que vai ser essa, e a terceira saída, que vai ser essa daqui. Ok? Será essa. Formato mais ou menos de uma folha. Fiz 3 trilhas, não sei se vocês conseguem visualizar com a canetinha preta, tá vendo? Olha, 3 trilhas diferentes. Essa primeira trilha, ela tem no total 42 casinhas, ou 42 passos. A do meio é mais curta, ela tem só 30. E a que é da ponta, ela tem 35. Então, qual é a ideia? Deixar esses caminhos realmente um maior, outro menor, sem problema nenhum. Vamos colocar agora aqui no meio. Eu recortei dessa cartolina aqui amarela, nesse pedaço de cartolina amarela, algumas tiras. E eu vou usar essas tiras para escrever algumas mensagens e também alguns desafios. Então, olha, eu já escrevi alguns. Por exemplo, volte uma casa. Então, na medida que ele tirar um número de dados e bater nessa casa, ele vai voltar. Tá vendo? Olha, avance uma casa, também vou colocar. Então, esse trajeto ele é mais longo, mas tem algumas vantagens e ele que vai ter que ver isso. Cuidado, a gente põe aqui um cuidado. Aqui embaixo, olha, planeta Terra, nosso lar. Mais um cuidado do lado de cá. E jogue mais uma vez. Perceba que jogue mais uma vez, eu só coloquei nos trajetos maiores. Vou colocar agora uns quadradinhos amarelos que vão ter os pontos de interrogação. Esses pontos aqui, o ponto de interrogação que nós vamos ter em algumas casinhas, é exatamente para quando o participante parar no ponto de interrogação, ele vai ter que responder uma pergunta. Então, ele jogou o dado, deu, vamos supor, número 3. Eu vou escrever ainda aqui a partida. Deu o número 3, ele vai andar 3 casinhas. 1, 2, 3 casinhas. Vamos supor que ele caiu aqui em cima da casinha da pergunta, certo? Vocês estão vendo que aqui tem vários papeizinhos verdes? Esses papeizinhos verdes foram de umas folhas que eu tinha sobrando, então eu aproveitei para formular as perguntas relacionadas à questão ambiental, relacionada à natureza.
Então, são todas essas cartas aqui, olha, formato de folhas. São perguntas relacionadas ao tema, né? Tema, meio ambiente. Então, ele jogou e parou aqui em cima da casinha com ponto de interrogação. Ele vai pegar uma pergunta. E aí, ele vai ler a pergunta, né? O que significa a sigla ANA? Agência Nacional do Ar, Agência Nacional de Águas, Agência Nacional das Árvores. Que será? Ele vai chutar. Eu acho que é a letra A. Será que é a letra A? Tá dobradinho aqui, todos eles, porque eles têm a resposta. Então, a resposta tá aqui, ó, letra B. Ele não acertou. Então, ele vai pegar, não acertou. Essa pergunta vai lá para o final e ele não vai avançar. As regras vocês podem fazer da maneira como preferirem. Eu pensei assim, se ele acertou a pergunta, ele vai avançar uma casinha. Se ele não acertou a pergunta, ele vai continuar aqui, ele não vai avançar a casa agora. Só na outra partida, quando der a numeração, que ele segue. Se vocês quiserem, vocês podem, acertou a pergunta, fica aqui, ou avança uma casa. Errou a pergunta, em vez de ficar aqui, volta uma casa. Então, as regras, vocês podem definir aí no grupo, na equipe, como vocês acham melhor, tá bom? Pronto, terminamos de montar nosso jogo, né? Coloquei então aqui a plaquinha de partida e a plaquinha de chegada. Chegada e partida. Vocês podem jogar então com quantos participantes vocês quiserem, tá? Eu a princípio coloquei só 3 pinozinhos, mas na verdade pode ser 3, 4, 5, 6, como vocês preferirem. E o nome do jogo eu vou chamar de Corrida do Bem. Aproveitem para se inscreverem no meu canal, né? Jogos Educativos, participem, deem sugestões. E é isso. Até o próximo jogo. Até logo.